O Coliseu em Roma é uma das façanhas arquitetônicas mais incríveis e impressionantes da história. Inaugurado no ano de 80 d.C. pelo notório imperador Tito, a arena foi usada para encenar calorosos combates entre gladiadores, confronto com animais selvagens e até mesmo batalhas navais com navios de verdade. Os arquitetos desconhecidos por trás desse projeto pensaram literalmente em cada detalhe. E se você já quis construir o seu próprio anfiteatro da morte, então esse é seu dia de sorte, porque hoje vamos ver como os romanos construíram o Coliseu. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e nos deixe saber nos comentários abaixo sobre quais outros locais históricos vocês gostariam de saber mais a respeito. Em 64 d.C., o imperador Nero construiu para si uma casa, que humildemente apelidou de Palácio Dourado. No entanto, desocupar o terreno necessário para a construção significaria confiscar a propriedade de inúmeros romanos comuns, o que, como você deve imaginar, não foi uma medida muito popular. Depois que Nero morreu, o império passou rapidamente por 4 imperadores, o que ficou conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. Então, em 69 d.C., Vespasiano tomou o poder. Procurando reverter os danos que Nero e seus sucessores haviam causado à fé do povo ao Império Romano, Vespasiano viveu um estilo de vida mais modesto e defendeu com fervor a cidadania romana. Foi por volta do ano 70 d.C. que Vespasiano prometeu construir um anfiteatro público que abrigaria torneios de gladiadores. Anfiteatro nada mais é do que a junção de 2 teatros, que geralmente um teatro possui uma arquibancada de 180 graus, logo o anfiteatro forma uma circunferência completa, semelhante a essas arenas esportivas modernas. Em um ato repleto de simbolismo político, Vespasiano escolheu construir essa nova arena exatamente no local do Palácio Dourado de Nero. E em 80 d.C., após 10 anos da sua construção, o filho de Vespasiano, o notório imperador Tito, finalmente inaugurou o grande anfiteatro Flaviano, conhecido popularmente como Coliseu. Inclusive, esse nome tem origem ligada ao local de sua construção. Acredita-se que ele se refere a uma grande estátua de Nero que ali ficava, que era conhecida como Colossus. O local foi inaugurado com um festival que contou com 100 dias de jogo. Vespasiano escolheu construir o Coliseu no local que antes era um lago no jardim do Palácio Dourado. Logo, a construção exigiu uma drenagem de 8 metros abaixo da superfície para desviar os rios e riachos que fluíam das colinas próximas. Isso também significaria que as fundações de concreto do Coliseu teriam de ser bem profundas para evitar um colapso total. A terra que foi removida dessa escavação para abrir espaço para a grande fundação foi reutilizada para construir o terreno em volta das estruturas. Isso elevou o Coliseu a aproximadamente 7 metros acima do nível do solo. Os blocos de pedra travertina usados na construção do Coliseu foram extraídos de um lugar chamado Albule, localizado perto do que hoje é a cidade de Tivoli. O local dessa pedreira ficava aproximadamente 32 quilômetros do canteiro do Coliseu. Então, transportar os blocos não seria tarefa fácil, mas para ajudar, os romanos construíram uma estrada especificamente com o propósito de mover essas pedras para o local da construção. Cada carroça continha de 30 a 50 pedras, e os historiadores estimam que os trabalhadores tiveram que transportar aproximadamente 240 mil carroças, e eles contabilizaram um número de 20 a 30 mil pessoas que estavam envolvidas na construção, e a maioria deles eram escravos. O Império Romano foi pioneiro no uso de concreto para construir estruturas maiores e mais resistentes do que jamais havia sido construído antes. Os grandes arcos do Coliseu foram feitos de concreto, o que permitiu que o enorme edifício mantivesse uma atmosfera aberta e arejada, e ao mesmo tempo que a estrutura era incrivelmente sólida. As fundações também foram feitas de concreto. Tais fundações foram dispostas em círculos concêntricos que se moviam em direção à arena. A parte mais baixa da fundação tem cerca de 13 metros de profundidade, e ela vai se tornando mais rasa à medida que se move para dentro. O cimento romano era geralmente feito aquecendo calcário para criar o óxido de cálcio, também conhecido como cal. A partir daí, submergindo a cal em água, eles criavam uma massa que atuava como um agente aglutinante no cimento. O arquiteto desconhecido do Coliseu queria que as dimensões do edifício refletissem uma proporção de 5:3, que era considerada ideal na época. Logo, todas as dimensões foram pensadas, como a largura da arena, o tamanho das arquibancadas, bem como a sua altura. Nada foi por acaso.
Por causa dos arcos do Coliseu, o perímetro do anfiteatro teria que ser exato, caso contrário, eles não se encaixariam corretamente. Haviam 88 arcos, cada um tinha que ter aproximadamente 20 pés de largura e ter 3 pés romanos espaçados entre si. Para registro, um pé romano equivale a aproximadamente 28 centímetros. A construção do Coliseu começou pelos arcos, feitos de pedra travertina, um material extremamente resistente que possibilitou os trabalhadores começarem a trabalhar tanto na parte inferior quanto na parte superior da estrutura. E de fato, os assentos superiores, a cobertura e as paredes dos 2 andares superiores do anfiteatro foram construídos simultaneamente com a parte inferior da estrutura. Foi esse plano de construção visionário que possibilitou que os romanos construíssem um coliseu em menos de uma década, uma façanha absolutamente impressionante para a época. Mas para a segurança dos espectadores nas primeiras fileiras, os assentos mais próximos do palco foram elevados quase 2 metros em relação à superfície da arena. Além disso, seria colocada uma cerca ao redor da arena para manter os animais selvagens afastados. Ela seria feita de mármore e travertino. Esses assentos também eram os mais luxuosos e geralmente os seus tetos tinham obras de artes incrustadas. No entanto, assim como em muitos estádios modernos, à medida com que os espectadores se moviam para cima nas arquibancadas, os assentos se tornavam menos ornamentados e menos confortáveis. Todos, exceto as pessoas das primeiras fileiras, eram acomodados de forma apertada, com cerca de 60 centímetros para se acomodar. Embora isso possa parecer apertado, mas comparado com os assentos de classe econômica das linhas aéreas, é bem espaçoso na verdade. Para remover os resíduos de homens e animais, o Coliseu exigia um sistema robusto de esgoto. Os banheiros públicos, ou latrinas, eram uma fila de buracos no chão, cavados sobre um cano que passava uma água corrente. Nada sofisticado, mas muito eficiente. O cano então desembocava em um ralo que se conectava à principal rede de esgoto da cidade de Roma, a Cloaca Maxima. Esse tipo de sistema também pode ter fornecido água fresca aos telespectadores, com as cisternas colocadas ao lado do Coliseu, que captavam água do aqueduto de Aqua Claudia, eram distribuídos por meio de dutos de chumbo e terracota nas paredes do Coliseu. Já na parte de dentro, divisores de mármore e ferro podem ser encontrados nas escadas. Embora os estudiosos não concordem quanto à sua função, alguns acreditam que eles foram destinados a manter os espectadores separados de acordo com suas classes socioeconômicas, como se fosse uma fronteira entre o povão e a elite. O embasamento para essa interpretação está no fato de que a seção mais alta do Coliseu, onde os membros mais pobres da audiência geralmente se sentavam, era separado do restante dos espectadores por um muro de cerca de 5 metros de altura. Esses assentos no topo da arena, a mais de 90 metros de altura, eram provavelmente onde as mulheres e os mais desafortunados se sentavam. No entanto, muitos historiadores notaram que as 5 alas da arena não correspondiam a nenhuma divisão socioeconômica conhecida na sociedade romana à época. Isso significa que, se os espectadores fossem divididos pela classe social, não está muito claro como essas classes foram alocadas. Uma das coisas mais legais sobre o Coliseu era sua capacidade de se encher com alguns metros de água para que marinheiros pudessem realizar batalhas navais simuladas em barcos em miniatura. Tal transformação, no entanto, não era nada fácil. Para criar essa arena aquática, os trabalhadores tinham que remover o piso do anfiteatro e os suportes de madeira. A arena então seria inundada com água transportada dos aquedutos e depois que tudo acabasse, o Coliseu seria drenado através de uma série de canais de escoamento. A popularidade dessas escaramuças navais foi gradualmente diminuindo com o tempo e, eventualmente, o suporte de madeiras fora substituído por partes de alvenaria, o que acabou com a possibilidade de inundar o piso e realizar tais batalhas navais. Falando um pouco agora sobre a parte subterrânea, o hipogeu, que é uma área abaixo do Coliseu que foi usada para uma variedade de propósitos. Um arquiteto chamado Heinz passou muitos anos pesquisando os propósitos das diversas estruturas que ali ficavam. Por exemplo, no final da década de 1990, ele descobriu um conjunto de trilhos nas paredes dos corredores e estranhas cavidades geométricas perto de algumas paredes que davam acesso à arena. Heinz eventualmente concluiu que os trilhos eram provavelmente usados para mover jaulas de animais através dos corredores inferiores, já as cavidades permitiam o encaixe de rampas que levantariam tais animais para a arena.
Reis também teorizou que uma série de cortes semicirculares na parede estava lá para permitir o encaixe de dispositivos chamados cabrestantes. Esses dispositivos tinham 4 braços giratórios e podiam ser usados para levantar as jaulas pesadas dos animais para o piso principal da arena. Ele catalogou cerca de 60 cabrestantes e outros 20 de tipo diferente, que ele acredita que foram usados para montar e mudar os cenários que faziam parte do espetáculo. Na verdade, o que se conclui é que as condições de trabalho do pessoal do subsolo era extremamente difícil e degradante. No verão, o hipogeu mal ventilado era extremamente quente, já no inverno tornava-se frio e úmido, e também era extremamente barulhento. O espaço minúsculo abrigava máquinas, animais selvagens e uma infinidade de coisas. Definitivamente era caótico. Além disso tudo, havia sinais de órgão e tambores que indicavam aos trabalhadores para eles enviar os animais ou cenários nas horas exatas. Para aqueles dias quentes de verão, o Coliseu estava equipado com um enorme toldo de pano conhecido como vela, que seria içado sobre a estrutura para sombrear os espectadores. Mas esse quesito não era exclusividade do Coliseu. Essas velas eram bastante comuns na Roma Antiga e a maioria dos anfiteatros a possuíam. As velas do Coliseu eram armadas de madeira semelhante a uma vela de um navio, fazendo dos marinheiros as pessoas mais qualificadas para operá-las. Sendo assim, o Coliseu usava membros reais da marinha romana para içar e segurar os toldos sobre a multidão. O trabalho era considerado um privilégio entre os marinheiros, pois significava que eles poderiam viver na cidade e apreciar de certa forma os espetáculos, algo que a maioria nem sonhava em possuir. Grande parte dos marinheiros romanos eram constituídos de jovens e meninos escravizados que tinham sido tirados dos seus países ao redor do mundo que haviam sido conquistados por Roma, e eles serviam de 15 a 30 anos e após isso ganhavam a liberdade e a cidadania romana. E você aí achando que pagar o fiéis é um grande problema para os jovens. E então, o que você achou? O que mais te impressionou sobre o Coliseu? Deixe-me saber aí nos comentários abaixo. E para quem chegou até o fim, convido-lhes para assistir algum desses outros vídeos sobre o incrível Império Romano. Forte abraço e até breve.